Deixa-me de fazer uma pergunta direta. O que realmente importa para Deus? O que nós dizemos ou o que nós fazemos? Imaginem agora dois filhos. Um diz ao pai: sim, eu vou, mas ele acaba não indo. E o outro responde: não quero. Mas depois ele se arrepende e faz aquilo que o pai pediu. E agora pense comigo: qual dos dois realmente obedeceu à vontade do pai? Parece simples, mas quando Jesus contou essa história, ele estava confrontando as pessoas mais religiosas da sua época. E essa parábola continua sendo extremamente atual, porque revela algo totalmente desconfortável. É possível parecer obediente, mas na prática não viver a vontade de Deus. E nesse episódio você vai descobrir por que Jesus contou essa parábola diretamente aos líderes religiosos, o que realmente significa obedecer a Deus e por que pessoas consideradas pecadoras podem estar mais próximas do reino de Deus do que pessoas extremamente religiosas. E essa parábola ela é curta, mas a mensagem dela é profundamente confrontadora e que vai nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a uma mudança e vai nos desafiar a gente rever os nossos conceitos. Porque para entender essa história, precisamos olhar o contexto. Jesus ele está em Jerusalém, ele acabou de entrar na cidade e purificar o templo. Então isso causou uma grande tensão entre os líderes religiosos. Então os chefes dos sacerdotes, os anciãos, chegam até Jesus e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Em outras palavras, eles estão questionando quem de fato Jesus é para ter aquela atitude de purificar os templos, de expulsar os cambistas do templo. E em vez de Jesus responder diretamente, Jesus ele começa a contar parábolas que expõem a verdadeira condição espiritual deles. Porque a primeira dessas histórias é a parábola dos dois filhos. Mas Jesus ele diz: olha, um homem ele tinha dois filhos. Então ele se aproxima do primeiro e pede: olha, filho, hoje você vai trabalhar na minha vinha. A vinha naquele contexto simbolizava o reino de Deus. E o primeiro filho responde: eu não quero. Uma resposta rude, desrespeitosa, mas depois algo acontece. Ele se arrepende e decide ir trabalhar na vinha do seu pai. E o pai então vai no segundo filho e faz o mesmo pedido. E esse responde educadamente: sim, senhor. Parece obediente, respeitoso, mas não vai. Então Jesus faz a pergunta central: qual dos dois fez a vontade do Pai? E os líderes religiosos responderam: primeiro. Então veio o momento mais surpreendente da parábola. Jesus diz: os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. E isso foi extremamente chocante para quem estava ouvindo, porque os publicanos eles eram cobradores de impostos, vistos como traidores por Israel, porque eles cobravam impostos do próprio povo para os repassar a Roma. E as prostitutas, elas eram consideradas moralmente desprezadas e totalmente alheia ao que acontecia à religião, e eram até mesmo proibidas de entrar dentro do templo, dentro da sinagoga, e de mostrar a sua devoção a Deus e o seu arrependimento. Mas Jesus ele está mostrando algo muito profundo, porque o verdadeiro problema eram os líderes religiosos parecerem obedientes, eles conheciam a lei, falavam sobre Deus, tinham aparência espiritual, mas no fundo eles não estavam respondendo ao chamado de Deus. E enquanto isso, pessoas que eram consideradas pecadoras ouviram a mensagem de João Batista, se arrependeram e mudaram de vida com ouvir a mensagem. Porque existe uma diferença muito grande entre aparência e transformação.
Porque o primeiro filho, ele representa pessoas que muitas vezes, inicialmente, eles rejeitam a Deus, rejeitam o chamado de Deus, mas depois se arrependem, mudam de atitude, mudam de pensamento, de comportamento e vão fazer o propósito de Deus. E o segundo representa as pessoas que dizem as palavras certas, mas que não vivem a obediência da palavra de Deus. Então essa parábola mostra que Deus não se impressiona com palavras religiosas, discursos bonitos, sermãos que encantam as pessoas, mas que não encantam a Deus. Mas Ele olha para os seus corações transformados. E essa parábola não é apenas sobre os líderes religiosos do passado, não, mas ela fala sobre todos nós, e eu incluo nisso também, porque se existe uma tentação espiritual que é muito comum, que é confundir a religiosidade com obediência verdadeira, porque nós podemos frequentar ambientes religiosos, podemos falar sobre a fé, podemos conhecer os ensinamentos bíblicos, podemos conhecer a fundo a teologia, mas a pergunta que continua sendo a mesma que Jesus fez para nós: estamos realmente vivendo aquilo que Deus nos chama para fazer? Porque às vezes alguém que parecia totalmente distante de Deus se arrepende sinceramente e a vida começa uma vida transformada. Porque enquanto alguém que sempre esteve perto da religião pode continuar com o coração totalmente distante, totalmente longe de Deus. Porque essa parábola, ela nos lembra de algo que é muito poderoso. Deus, ele não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando corações dispostos a se arrepender e obedecer. Porque o primeiro filho, ele começou errado, sim, mas ele terminou fazendo aquilo que era certo. Enquanto o segundo filho começou certo, se dispondo, mas ele terminou errado porque ele não teve a ação. Teve as palavras, mas não teve a ação. E isso nos leva a uma pergunta que é muito importante para a gente refletir e rever os nossos conceitos e principalmente rever o nosso coração. Nossa fé está apenas nas palavras ou está refletida nas escolhas que nós fazemos todos os dias? Porque no reino de Deus, obedecer não é apenas dizer Senhor, Senhor, não. É viver de forma que a vontade do Pai realmente aconteça e permaneça em nós. Mas o que a gente precisa entender e saber que existe um abismo muito grande entre religiosidade e fé em Deus, cristianismo. Existe uma diferença muito grande entre religião e fé em Cristo. E existe uma diferença muito grande entre aparência e essência, que é o que nós vamos continuar vendo no próximo vídeo. Nós iremos falar sobre a figueira estéril. E você parece frutífero, mas não é. Muitas pessoas parecem, a gente olha, pensa que são, mas na verdade não são. Mas Deus é aquele que sonda os corações dos homens, os pensamentos, e Ele sabe quem a gente é de verdade por dentro, que é o que mais importa para Deus. E se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.